Conversando com Elias Ferreira na CBN Maceió. Oferecimento: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, Detran Alagoas e Junta Comercial do Estado de Alagoas. Olá você, muito boa tarde. Está começando Conversando com Elias Ferreira, porque eu acredito nisso. Eu acho que é conversando que a gente compreende melhor, e compreendendo a gente vai poder decidir melhor, a gente vai poder interagir melhor. Quero lembrar a você que Conversando com Elias Ferreira conta com o apoio do Detran de Alagoas, da Junta Comercial do Estado de Alagoas e da OAB Alagoas. Lembra você também que estamos no YouTube. Nesse momento aqui, você está nos acompanhando pela Rádio CBN, também pode nos acompanhar pelo YouTube, Conversando com Elias Ferreira. Vai lá no YouTube, diz o que é que você quer que a gente traga para cá, com quem você quer que a gente converse. Olha, vai lá, aproveita, faz um like, faz a sua inscrição, tá legal? Participe conosco. Lembro também que a produção e imagens desse programa é de Marcos Vasconcelos. Bom, é claro que todo mundo que trabalha, todo mundo que contribui, e até quem não contribui quer um dia chegar à aposentadoria. A idade vai chegando, é que a gente vai despertando um pouco mais sobre o que fizemos de certo, o que fizemos de errado, aquilo que sequer fora feito. E a gente precisa compreender um pouco melhor toda essa situação, porque a gente precisa corrigir algumas coisas. Sempre é possível corrigir algumas demandas que precisam ser feitas, satisfeitas, para que a gente tenha a melhor aposentadoria possível, o melhor benefício que a Previdência, que é o maior seguro do mundo, pode lhe propiciar. E ninguém melhor do que Caio Cavalcante, advogado previdenciarista, pós-graduado em Direito Previdenciário. Olha, é diretor especial junto aos órgãos públicos do Sindicato dos Advogados e Advogadas de Alagoas e também é membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Alagoas. Caio, é um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Esse é um assunto que eu tenho certeza que todo mundo agora está ouvindo atentamente. Boa tarde. Boa tarde, amigo Elias. Boa tarde aos ouvintes aqui da Rádio CBN e também a quem nos acompanha pelo YouTube. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez falando sobre um tema extremamente relevante. Eu sei que vai ser um bate-papo muito enriquecedor e que vai ajudar muita gente que está querendo se planejar, se programar para a aposentadoria. Olha, eu exagerei quando eu disse, olha, tem praticamente tudo que a gente fez de errado ou que a gente não fez, é possível corrigir? Exatamente. É possível corrigir se planejar para conseguir uma aposentadoria melhor, mas para isso é necessário muita informação e principalmente o acompanhamento de um profissional especializado. Bom, o ano de 2026 está se aproximando aí. Vai ficar mais difícil se aposentar em 2026? Elias, muito bom tocar nesse tema, principalmente porque a gente vive hoje num mundo das redes sociais, de muita informação rápida e às vezes até curta, né? É o famoso corte da internet, do Instagram, do TikTok e até agora do YouTube, né? A gente vê que muita gente recebe a informação e às vezes se preocupa. Mas é bom aqui esse bate-papo porque é um espaço que a gente tem para até acalmar a população e, de fato, trazer informação de qualidade que faz diferença. Então, em relação a essas mudanças que vão ocorrer mais uma vez, ou seja, vai começar mais um ano e vai acabar sendo endurecidas as regras para a aposentadoria, mas, na verdade, se trata da própria reforma da Previdência de 2019. Ainda de 2019? Exatamente. Olha só, gente, porque tem muita gente que deve estar se perguntando, e eu vou até trazer um tópico antes da gente entrar propriamente dito no endurecimento dessas regras, que é quando é que a gente começa, quando é que a gente inicia. Olha, meu filho nasceu, quando é que ele pode se associar ao sistema? A idade mínima permitida é a partir dos 16 anos. A partir dos 16 anos já pode começar a contribuir. Já pode começar a contribuir com 16 anos. Exatamente. Isso tanto faz para homens quanto para mulheres? Independentemente do sexo, já pode começar a contribuir. Olha só, gente, a partir dos 16 anos, tem quem começa a contribuir mais cedo, vai
concluir os requisitos, ou pelo menos o requisito da contribuição mais cedo também. Verdade. O bom é isso, se organizar para quando chegar naquele momento em que for atingido por um risco social, que não é só a aposentadoria. Às vezes a gente pensa em previdência e foca só na aposentadoria. Mas, além disso, a gente tem uma cobertura de vários benefícios. Benefícios relacionados a acidente, benefícios relacionados à própria questão da gravidez, benefícios relacionados à idade avançada, que é a aposentadoria propriamente dita. Então, a Previdência Social ela tem uma cobertura ampla. Então, o importante é isso, se planejar, se organizar para estar coberto da melhor forma possível para esses eventuais acontecimentos que surgem na vida da pessoa. Agora, Caio, eu falei em contribuição, mas apesar de não ser propriamente da Previdência, a assistência também está em conjunto. Então, até aquele que nunca contribuiu pode alcançar algum benefício nessa condição? Verdade, Elias, é um ponto bem relevante, porque às vezes até causa uma confusão no requerente. Às vezes se fala muito, a pessoa nunca contribuiu e se aposentou, mas aí tem que vir a explicação. O que acontece? Nós temos um sistema mais amplo que é a Seguridade Social, que engloba previdência, assistência e saúde. Então, quem não contribuiu, ele pode ter acesso a benefícios que são, inclusive, operacionalizados pelo INSS, mas na parte da assistência social, que seria o famoso BPC-LOAS, que é o benefício da Lei Orgânica da Assistência Social. Só que aqui tem uma diferença muito grande. A pessoa não contribuiu, pode ter acesso a esse benefício, porém, a pessoa tem que estar num estado de dificuldade financeira elevado, tem que estar numa situação que a lei fala em miserabilidade, ou seja, não é devido a todo mundo. Por exemplo, muitas vezes as pessoas chegam na idade para requerer o BPC-LOAS, porém recebem uma pensão por morte que o marido deixou, ou então tem alguma renda, um patrimônio, e vão buscar o BPC-LOAS, porém não tem acesso, porque a assistência é só para quem necessita. Já a Previdência, ela é destinada para todos que contribuem. Então é importante saber dessas diferenças. Olha, não tem benefício da Previdência que não tenha contribuição atrelada. A regra é essa, a regra é sempre ter a contribuição. Mas como você sabe, toda regra tem sua exceção, e a gente cita aqui o caso até dos trabalhadores rurais, né, o famoso segurado especial, aquela pessoa que trabalha na roça e se mantém através daquela atividade da roça, planta ali para comer ou vender um pouquinho do que sobra. Aquela situação específica tem uma proteção constitucional e permite, sim, que seja concedida a aposentadoria ou outro benefício, ainda que não exista a contribuição. Porém, são situações excepcionais. E a própria lei prevê, inclusive no caso desses segurados especiais, a contribuição previdenciária, porém não é obrigatória. Se ela não existir, ainda assim o benefício ele pode ser concedido. Olha só, gente, por que é que eu devo estar associado ao INSS? Eu faço essa pergunta porque, Caio, eu peguei um aplicativo para me deslocar de um ponto ao outro da cidade e conversando com o motorista de aplicativo, ele disse, olha, eu não sou associado, eu não tenho MEI, eu não contribuo de forma nenhuma, eu não acredito nisso, não vejo vantagem, e isso é coisa da esquerda, então, bom, aí a conversa vai piorando a cada hora. O que é que acontece com esse motorista de aplicativo, por exemplo, se ele se acidentar? O que é que acontece se fosse, por exemplo, uma mulher e engravidasse? O que é que acontece com esse motorista de aplicativo, esse ou essa, no futuro, quando a idade chegar? Elias, a pergunta é muito boa. Abre até um espaço para a gente falar sobre essa importância da contribuição previdenciária. Infelizmente, a gente vê, principalmente nas redes sociais, uma campanha contra a Previdência. Uma campanha massiva até de alguns setores financeiros falando que é melhor investir apenas no mercado financeiro e deixar o INSS de lado, que o INSS seria às vezes até uma pirâmide financeira, que você não vai receber nenhum benefício no futuro. E isso não pode ser aceito pela população. A Previdência Social é uma instituição centenária. Ela surgiu a partir da Lei Eloy Chaves aqui no Brasil, no ano de 1923. Ou seja, tem todo um histórico dentro da nossa sociedade. Um histórico forte. Várias famílias sobreviveram, conseguiram evoluir através de prestações previdenciárias que supriram situações de morte do provedor da família, fizeram com que pessoas pudessem evoluir na vida e também garantem
a subsistência naquele momento em que a pessoa não consegue mais trabalhar, seja por idade avançada, seja por um acidente, como você falou. Então, a importância da valorização da Previdência, da busca por informação ao cidadão e tudo isso é muito alta. A contribuição previdenciária tem que ser vista de uma forma positiva, principalmente por essas pessoas que você citou, que são os famosos contribuintes individuais, pessoas que prestam atividade por conta própria e têm sim a obrigação de contribuir, é uma obrigação legal, porém, muitas vezes essas pessoas deixam de contribuir por não acreditar na Previdência. Mas eu vou dar até um exemplo aqui básico para que a população entenda como é vantajoso contribuir para o INSS, para a Previdência Social. Imagina essa situação que você citou do MEI, de um motorista de aplicativo que pode fazer essa filiação como uma contribuição mais simplificada. Bora dar o exemplo de alguém que se enquadra na situação de poder contribuir como MEI em 5% do salário mínimo. O valor está aproximado em R$ 76 por mês. Se essa pessoa que possa se enquadrar na condição de MEI, porque tem que avaliar a legislação quem pode ou não como MEI, essa pessoa contribuindo na base de 5%, vai estar pagando aproximadamente R$ 76 por mês. Essa pessoa pagando 15 anos ao INSS e chegando, se for o homem, na idade de 65 e a mulher na idade de 62, vai ter direito a uma aposentadoria pelo menos no valor de um salário mínimo. A contribuição que ele vai fazer, se a gente considerar 180 meses, vai beirar em torno de R$ 14 mil. E o retorno financeiro que essa pessoa vai ter, apenas no primeiro ano de aposentadoria, já supera bastante esse valor que ele investiu. Porque ele vai receber um salário mínimo, que hoje está em 1.518. Se a gente multiplicar por 13 parcelas, que o ano, além dos 12 meses, tem o 13º, então ele já supera bastante o investimento que ele fez. E, além disso, não é só aposentadoria, como eu já citei aqui. Temos vários eventos que são cobertos. Pagou uma única contribuição previdenciária, já existe a cobertura para eventuais acidentes. Se a pessoa, porventura, vier a sofrer um acidente de trânsito, um acidente de trabalho, acidente doméstico, que seja, e ficar impossibilitado ao trabalho por um período superior a 15 dias, já pode receber o auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. E se a situação for mais grave e gere uma incapacidade irreversível e total, ele já vai ter direito à aposentadoria por incapacidade permanente, ou seja, com apenas uma única contribuição. Ele mantendo a qualidade de segurado e tendo essa única contribuição, se sofrer esse acidente, acaba se tornando isento de carência, que é uma previsão legal, a isenção de carência. Então, ele já tem acesso a esses benefícios. E em relação à situação da mulher que vem a engravidar, o INSS também tem esse entendimento agora de apenas uma única contribuição, inclusive até durante a gestação, uma única contribuição já permite o recebimento do salário maternidade. Ou seja, a Previdência, ela acaba sendo uma aliada da população e tem que ser valorizada por toda a população. Então quer dizer que eu descobri, olha, eu estou grávida, eu já me encontro nessa condição de gestante, eu contribuo e consigo acessar para esse filho ou só para o próximo? Exatamente. Durante a gravidez, aquele filho que ainda vai nascer vai ter direito, sim, a mãe a receber o salário maternidade. São 4 parcelas que são recebidas, ainda tem o proporcional do 13º, ou seja, é um retorno significativo. É a proteção da maternidade. O STF decidiu recentemente que a cobrança de carência para certas categorias filiadas ao INSS era inconstitucional. Então, o que acontece? A partir dessa decisão do STF, que já está sendo cumprida pelo INSS, todas as seguradas têm direito ao salário maternidade, independentemente do cumprimento de qualquer período mínimo de carência. Só basta ter a qualidade de segurado no momento do parto. E essa qualidade de segurado é adquirida a partir da contribuição. E essa contribuição tem que ser feita de acordo com sua atividade. Se você é contribuinte individual, autônomo, você paga nesse código específico de contribuinte individual autônoma. Se você não tem nenhuma atividade financeira, às vezes trabalha em casa, é do lar, tem um trabalho, mas não é um trabalho financeiro, é um trabalho relacionado apenas ao lar, você se enquadra na condição de segurada facultativa.
segurada facultativa, porque não exerce nenhuma atividade remunerada, e pode sim também pagar o INSS nesse código específico de segurada facultativa e ter direito ao salário maternidade quando o seu filho vier a nascer. Olha só, gente, isso é super importante para que a gente possa se enquadrar. Mas olha, há quem pense, e pensa, acredito, errado, de que INSS é só para quem é muito vulnerável, para quem é pobre, de marré, para os tal dos seletistas que, bom, as pessoas agora estão demonizando, né, o CLT. Mas o fato é que nós temos os profissionais liberais, vamos imaginar aqui, médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, que muitas vezes atuam em regimes até diferentes, trabalham para o Estado, trabalham para o município e trabalham até para o governo federal. Há quem tem os três. Nesse momento, a coisa se complica muito, porque a legislação previdenciária é muito complexa e ela atua a partir daquele tempo em que ela começou a existir, do ponto de vista fático, né, gente, atuar, que ela começou a incidir enquanto norma. Os médicos, os profissionais liberais como um todo, aqueles que já estão aqui, precisam procurar um advogado previdenciário, julgo. Ou está pagando a mais, ou está pagando a menos, ou simplesmente levou mais tempo para um regime do que para outro, do que precisava, enfim. Precisa de um planejamento aí? Verdade, Elias, concordo plenamente. E eu digo aqui por experiência como servidor que eu já fui da Previdência, né? Tive a oportunidade de ser servidor efetivo durante 8 anos, trabalhei no INSS e em seguida pedi exoneração para atuar na advocacia previdenciária, ou seja, são quase 14 anos de atuação nesse mundo previdenciário. E eu digo sem sombra de dúvidas que é indispensável um planejamento de aposentadoria, que é chamado de planejamento previdenciário, para que, de fato, a pessoa consiga fazer um estudo de todo o seu histórico contributivo, ou seja, do que já passou, e traçar estratégias para o futuro, seja para evitar o pagamento de contribuições previdenciárias a mais, principalmente quem atua em mais do que um vínculo. Acontece muito com os profissionais de área de saúde, médicos, enfermeiros, e acabam, às vezes, recolhendo a mais contribuição previdenciária, como também para buscar o momento certo da aposentadoria, buscar aquela data exata, a idade exata e a regra de cálculo vantajosa. Porque, como você falou, a Previdência Social ela abrange todos, não é só para quem está na situação de miserabilidade, de pobreza. Não, ela tem abrangência em toda a sociedade. E a gente tem que pensar que no futuro vai chegar um momento em que, infelizmente, nossa capacidade de produção, de exercer atividades econômicas, infelizmente vai acabar diminuindo. Isso daí é o natural. Então a pessoa tem que se planejar já pensando nessa situação, porque em muitos casos a única forma de subsistência vai ser a aposentadoria do governo. E não adianta chegar lá na frente e dizer a aposentadoria é muito baixa, não serve para nada. Infelizmente a gente vê muitas situações dessas. Mas qual é o caminho? O caminho é se planejar, se organizar, até para tentar manter o padrão de vida que a pessoa tem durante a atividade. A pessoa tem aquele custo de vida, toda essa situação para cobrir gastos relacionados à família. Então, o que a pessoa deve pensar é, já a partir de agora, se organizar, buscar o auxílio, o apoio de um advogado especialista na área previdenciária, para que quando chega aquele momento de se aposentar, busque uma regra correta. Eu vou dar um exemplo de alguns casos que acontecem. Às vezes, a diferença de 1 ano entre requerer aposentadoria agora ou daqui a 1 ano para frente, isso pode trazer um impacto financeiro de até R$2.000, R$3.000 na aposentadoria. Eu tenho certeza que isso faz uma diferença absurda na vida do aposentado. Imaginar, né? 2.000 são 24, né? Por ano. Por ano. Verdade, perfeito. 10 anos você tem 240 mil, fora aquilo que você poderia estar aplicando. Agora, doutor Caio, quem já se aposentou pode estar dizendo assim, mas eu já me aposentei, perdi minha chance. Perdeu mesmo? O que acontece? Quem se aposentou tem a possibilidade da revisão da aposentadoria. Só que aqui tem que ficar bem claro. A revisão só vai analisar o momento da aposentadoria para trás, para verificar se o INSS em algum momento errou no cálculo do valor da aposentadoria,
se faltou algum documento ali específico a ser analisado, um tempo de contribuição a mais, um salário diferente que não foi computado. Então, a revisão serve para isso. Ela tem um prazo de 10 anos, ou seja, quem está aposentado tem até 10 anos para pedir a revisão, porém, só vai olhar daquele momento para trás para verificar se houve algum erro para ser retificado. A revisão serve para isso. Muito bem, olha, conversando aqui com o Dr. Caio Cavalcante, advogado previdenciarista, eu quero mais uma vez agradecer aos nossos colaboradores, Detran Alagoas, Junta Comercial do Estado de Alagoas, OAB Alagoas, dizendo para você que, conversando com Elias Ferreira, vai aqui a um intervalo, vamos ao Repórter CBN, mas estaremos de volta já já. Conversando com Elias Ferreira. Oferecimento: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, Detran Alagoas e Junta Comercial do Estado de Alagoas. Estamos de volta conversando com Elias Ferreira, esse programa que traz uma série de temas, todos muito relevantes, para que você possa refletir. Quero dizer que estamos neste momento também em nosso canal no YouTube, Conversando com Elias Ferreira. Vai lá, se inscreve, bota um like e, claro, manda as informações. O que é que você gostaria que a gente discutisse aqui? Com quem você gostaria que a gente discutisse determinados temas? O tema que trazemos hoje, com o oferecimento aqui, com a contribuição e colaboração da OAB Alagoas, do Detran Alagoas e da Junta Comercial do Estado de Alagoas, é um tema que afeta todo mundo. Desde aquele que ainda não nasceu, mas vai entrar no sistema, até o presidente da República. Até o Lula precisa do INSS, gente, precisa do sistema de seguridade social, da assistência social. Talvez o Lula não precise, né? Mas vai precisar do INSS porque ele contribui. O Estado brasileiro, quando você está num cargo comissionado, imaginando, ou mesmo estando numa outra situação, ele contribui para algum regime. Pode não ser para o regime geral, mas pode ser a contribuição que você precisa para levar para o regime geral e fazer com que você tenha um benefício por lá também, quem sabe até mesmo uma aposentadoria. Eu falava no início da nossa conversa, eu estou aqui com Caio Cavalcante, advogado previdenciarista, pós-graduado em Direito Previdenciário, ele que é diretor especial junto aos órgãos públicos do Sindicato dos Advogados e Advogadas de Alagoas e membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Alagoas, já foi servidor do INSS, conhece todos os lados dessa discussão. O tema e a pergunta que eu fiz lá no começo da nossa conversa, Caio, foi: 2026, será mais difícil de se aposentar? Excelente pergunta, Elias. É uma dúvida constante que a população tem, até um susto. Quando a população recebe essa informação, principalmente pela internet, de que 2026 será um ano que tem mais dificuldade para a aposentadoria, o pessoal acaba acreditando intuitivamente que houve uma nova reforma da Previdência, quando, na verdade, a gente está falando aqui dos reflexos da reforma de 2019. Reforma que veio com a emenda constitucional de número 103 de 2019. Ela tem projeções para o futuro, inclusive até o ano de 2033, vamos ter essas mudanças nas pontuações mínimas para acessar a aposentadoria, como também na questão da idade mínima progressiva. Agora aqui a gente está falando de regra de transição e não de regra definitiva. Ou seja, a gente tem que ter o maior cuidado para explicar tudo isso, porque às vezes acaba se tornando até uma questão matemática. Vários números, várias contas, idades, somas. Como era até antes dessa regra de 2019? Perfeito, Elias. Antes de 2019, antes dessa reforma da Previdência, era até mais simples. Eu percebi até que a população tinha até mais facilidade para compreender quando iria se aposentar. Regra geral, se fosse por idade, o homem se aposentava na época com 65 anos de idade e 180 meses de carência,
que equivalem a 15 anos. 15 anos de Exato. contribuição, você pagou 15 anos lá, aqueles boletos que você comprava no comércio da Verdade. cidade. Contribuiu 15 anos, tinha 65 anos, sendo homem, Fechado, aposentado, perfeito. Já em relação à mulher, a idade mínima era de 60 anos e 180 meses de carência, que equivaleriam a 15 anos de contribuição. Então, as regras eram bem claras e fáceis, teoricamente. Em relação à aposentadoria por tempo de contribuição, essa que não dependia de idade mínima, o que tínhamos? Que, regra geral, o homem se aposentava com 35 anos de contribuição, independentemente de idade mínima. Já a mulher se aposentaria com 30 anos de contribuição, independentemente de qualquer idade mínima. Ou seja, era muito simples e muito direto. Então veio a reforma da Previdência e trouxe novas regras. Trouxe regras definitivas que transformaram a idade mínima da mulher de 60 anos para 62. A aposentadoria, na regra definitiva, a idade passou para 62. A do homem permaneceu em 65 anos de idade, porém aumentou a necessidade do tempo de contribuição para o homem. Passou para 20 anos de contribuição e idade mínima de 65. Eu sei que isso já vai causar um susto, mas essa é a regra definitiva e só é aplicada a quem começou a trabalhar, a contribuir após a reforma da Previdência Social. Então, você ouvinte que começou a trabalhar antes de 2019, fique tranquilo que o homem só precisa de 15 anos, porque está numa regra de transição. Mas para aqueles que começarem a trabalhar a partir de 2019, nesse caso específico, o tempo de contribuição mínimo para o homem é de 20 anos. De 20 anos, olha só, gente. Então, vamos diferenciar. Tem o antes, quem já estava inscrito, contribuindo no INSS, regras anteriores a 19. Perfeito. E a partir de 2019, novembro de 2019... Isso, 13 de novembro de 2019. Pronto, 13 de novembro de 2019 para cá, quem começou a contribuir a partir daquela data, regras atuais. Mas tem uma transiçãozinha. Verdade, aí, né? Perfeito. Como é que fica essa situação dos pontos? Tem muita gente que ainda se complica nessa situação. O ideal é a gente já começar explicando a questão de como funcionam as regras de transição. Imagina aquela pessoa que estava bem próxima de se aposentar e veio a reforma da Previdência. Seria muito grave para essa pessoa. Imagina, a pessoa estava esperando a aposentadoria, já contando os dias, estava ali faltando 6 meses, aí vem a reforma da Previdência e a pessoa teria, teoricamente, que ser obrigada a esperar mais 5 anos para se aposentar se fosse pela regra definitiva. Então, isso seria muito injusto. Então, o que acontece? Toda vez que tem uma reforma da Previdência, sempre existem regras de transição, que geralmente elas são acessíveis para quem estava próximo de se aposentar na época da reforma da Previdência. Então, como você bem falou, dividimos em 3 pontos. Regras anteriores, que são os direitos adquiridos, ou seja, quem implementou as regras anteriores à reforma da Previdência naquela época tem direito à aposentadoria. Temos as regras de transição para quem estava próximo de se aposentar na época da reforma e temos as regras definitivas que serão acessadas por várias pessoas, inclusive principalmente por quem começou a trabalhar após a reforma da Previdência. Então, voltando para a questão das regras de transição, que é a maior dúvida da população, porque são várias regras. Eu vou falar aqui num caso. O indivíduo ia se aposentar sem a necessidade de idade, com 35 anos de contribuição, no dia 14 de novembro. Aí veio o dia 13. E aí, doutor? Nesse caso é até mais tranquilo, Elias, porque nós temos 2 regras interessantes que poderiam até se enquadrar nessa situação. É a questão do pedágio. Pedágio é pagar um pouco a mais do que estava faltando. Aí temos a regra do pedágio de 50% e a de 100%. Na do pedágio de 100% é exigido idade mínima. Ou seja, o homem tem que ter pelo menos 60 anos de idade e a mulher 57. E tem que pagar um pedágio de 100% do que estava faltando para se aposentar na época em que veio a reforma da Previdência. Então, se ele faltava 5 anos, ele paga 10 anos. Exato. Nesse sentido. Exatamente. Acaba dobrando. Se estava faltando 5, então o pedágio é de 100%, então vão se tornar 10. Só que, às vezes, a regra definitiva é mais vantajosa do que a regra de transição. Por isso que nem todo mundo vai entrar na regra de transição, entendeu? Às vezes, a regra definitiva chega primeiro do que a regra de transição. Então, temos essa regra do pedágio de 100%, que é bem interessante, e a vantagem dela
é que o coeficiente de cálculo do valor da aposentadoria também fique 100%. Porque a gente tem que deixar bem claro, uma coisa é acessar a regra da aposentadoria. Depois tem o cálculo do valor da aposentadoria, que muitas vezes se diferencia em razão da regra que foi acessada. Ou seja, é uma complexidade muito, muito alta. Por isso que eu digo aqui, é indispensável procurar um profissional qualificado, um advogado especialista, para analisar o seu caso concreto, verificar se aquele momento é de aposentadoria ou se é melhor esperar outro momento, se planejar para o futuro, até para ter essa garantia, essa segurança dessa aposentadoria para aquele momento em que você de fato não conseguir trabalhar. Porque muitas vezes a gente percebe que os aposentados continuam trabalhando. Porque precisam, obviamente, somar essas rendas. A renda da aposentadoria do INSS, ou então de um regime próprio de previdência, com a renda ali da atividade, que ele ainda consegue praticar, muitas vezes com esforço. Mas vai chegar um momento que, infelizmente, não vai ter condições de fato de trabalhar e vai depender, muitas vezes, exclusivamente da aposentadoria. Por isso a importância de ter esse cuidado de planejar a aposentadoria, buscar a melhor regra, porque você vai receber essa aposentadoria muitas vezes por 30 anos, 35 anos, e além disso ainda vai deixar essa aposentadoria, que no caso vai se transformar em uma pensão por morte, para os seus dependentes, para os seus filhos, para a sua companheira, seu companheiro. Então, assim, é uma análise muito criteriosa e um ato de muita responsabilidade buscar a aposentadoria. A pessoa tem que ter muito cuidado. Não basta só buscar o profissional depois que já pediu a aposentadoria e não está contente com aquele valor. Porque muitas vezes não é possível nem desistir da aposentadoria. Porque se você sacou o valor da aposentadoria, ela se torna irretratável e irreversível. Você pode tentar uma revisão, mas a revisão não é a mesma coisa do que planejar uma aposentadoria. A revisão pode não trazer tudo aquilo que poderia ser feito lá no início, no nascedouro, antes da própria aposentadoria ter sido efetivada. Então é por isso que a gente precisa conversar com advogado, advogada, que seja especializado em direito previdenciário, e não adianta outro não, gente. O criminalista não vai conseguir, o tributarista não vai conseguir, e vice-versa, viu? O previdenciarista também não resolve criminal nem outras áreas. Então é por isso que a advocacia está cada vez mais especializada. Eu falava sobre essa questão dos pontos. A gente já falou em 100 pontos, 98 pontos, 102 pontos. 2026, quantos pontos? Verdade. Em relação à regra de transição da pontuação mínima, que é feita a partir da soma da idade e do tempo de contribuição, vamos ter uma alteração que vai passar para 103 pontos para o homem e 93 pontos para a mulher. Mas lembrando que, além da pontuação, é necessário também cumprir o tempo mínimo de contribuição, que para o homem é de 35 anos e para a mulher, 30 anos de contribuição. Ou seja, vai acabar ficando um pouco mais difícil o acesso a essa regra, porque vai exigir uma pontuação a mais, ou seja, vai aumentar um ponto para cada sexo, né? Tanto para o homem como para a mulher. Ou seja, mais um ano de vida e mais um ano de contribuição. Verdade. Não basta passar apenas o ano de vida. Verdade. Tem que contribuir, gente. O mês... Eu posso contribuir tudo de uma vez? Não. Boa pergunta, Elias. É uma pergunta que os clientes fazem sempre, os requerentes do INSS e tudo mais sempre fazem essa pergunta. Doutor, eu quero contribuir agora 10 anos porque eu não contribuí. Existem sim algumas possibilidades, desde que você comprove que exerceu atividade remunerada naquela época. Aí você pode sim comprovar isso perante o INSS e contribuir. Porém, não vai servir para fins de carência. Muitos benefícios, inclusive a aposentadoria, exige carência mínima, já não vai ter essa utilidade. E, além disso, o INSS tem um entendimento administrativo que essas contribuições que são chamadas de indenizações previdenciárias, elas não servem para acesso à regra de transição. A Justiça ainda está decidindo essa situação, tá? Essa discussão está subindo para os tribunais superiores, porém a gente ainda não tem uma definição clara. Então, assim, é uma situação que tem que ser analisada com muito cuidado para ser feita a contribuição correta e não correr o risco de jogar dinheiro fora. Bom, há quem também diga, olha, eu acho que eu não tenho direito, porque eu olhei lá no meu CNIS, lá no Cadastro Nacional de Informações Sociais, aquele documentozinho que você tem aí quando acessa o meu INSS, e o nosso empregador não contribuiu. O empregador não contribuiu, eu perco esse direito?
De forma alguma, até porque a responsabilidade pela contribuição previdenciária não é do empregado, é do empregador. O empregador que tem a obrigação legal de fazer o recolhimento da contribuição previdenciária. Então, o empregado não pode ser prejudicado por isso. Porém, o empregado tem que ter todo o cuidado possível, principalmente para comprovar que de fato trabalhou. Ele conseguindo fazer essa comprovação, principalmente perante a Justiça do Trabalho, o reconhecimento do vínculo trabalhista e também, se possível, dos salários de contribuição, ou seja, as remunerações que recebeu na época, o INSS vai ser obrigado a computar esse tempo na aposentadoria, entendeu? Então, assim, a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas estão nessa situação de vínculos informais, sem recolhimento de qualquer contribuição previdenciária, e isso não pode prejudicar o trabalhador. Então, quem estiver me ouvindo, o conselho que eu deixo é que guarde comprovações de que, de fato, você trabalha, porque lá na frente vai ser muito, muito, muito útil para resolver essa sua situação. Agora, vamos falar aqui de duas situações que são muito importantes. A primeira dela, que eu gostaria que se debruçasse, Caio, porque a gente tem observado um crescimento nos diagnósticos de pessoas com autismo, pessoas que estão no transtorno do espectro autista. Nós temos mantido a média de nascimentos de pessoas com síndrome de Down. Ainda temos um percentual expressivo de pessoas que foram afetadas pelo Zika vírus e tem microcefalia, entre outras neurodivergências ou neuroconvergências, como queiram. Mas essas pessoas têm um tratamento diferenciado pela legislação quando o assunto é benefício previdenciário ou assistencial? Perfeito, Elias. Muito bom esse seu questionamento, até porque atinge boa parte da nossa população, tanto a nível de Alagoas como a nível de Brasil. E existe uma legislação previdenciária que é pouco conhecida. Às vezes o pessoal, quando fala em pessoa com deficiência, só associa a benefício assistencial, que é o famoso BPC-LOAS. Mas existe uma legislação que não é assistencial, é previdenciária, que é destinada a essas pessoas. É através da Lei Complementar 142 de 2013, ou seja, temos mais de 12 anos dessa legislação, que é extremamente importante e, infelizmente, pouco conhecida. Essa lei, ela cumpre o que está previsto na Constituição Federal, que são regras diferenciadas para acesso à aposentadoria de pessoas com deficiência. Então, essa lei demorou, mas veio, né? E tem que ser aplicada e conhecida pela população. Então, ela traz regras diferenciadas, principalmente para a aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. E uma grande vantagem, pouco conhecida também, que é o fato de que quem se enquadrar na situação de pessoa com deficiência não vai ser afetado pelas regras trazidas pela reforma da Previdência. Todo mundo fala que a reforma foi extremamente prejudicial, e eu concordo com isso. Infelizmente, foi um grande baque na população, né? Afetou muito a população. Mas quem se enquadra como pessoa com deficiência não vai ser afetado pela regra da emenda constitucional da reforma da Previdência. Então, é uma legislação muito favorável que tem que ser cada vez mais difundida essa legislação. A população tem que ter acesso para, de fato, acessar os seus direitos. Caio, dá para lembrar aí quanto à idade, para homens e para mulheres com pessoa com deficiência, também tem a mesma diferença daqueles que não têm deficiência, que são típicos? Vamos lá. Temos duas regras diferenciadas. Em relação à pessoa com deficiência que busca se aposentar por idade, a idade mínima para o homem é de 60 anos de idade. O homem que se enquadrar como PCD, ele se aposenta com 60 anos de idade, ou seja, 5 anos a menos, e tem que ter pelo menos uma contribuição, né, de 15 anos na condição de pessoa com deficiência. Se a pessoa se enquadrar na condição de pessoa com deficiência e contribuir nessa condição por pelo menos 15 anos e atingir a idade mínima, o homem de 60 e a mulher a idade mínima de 55, já consegue sim se aposentar por essa regra diferenciada. E temos também a questão da aposentadoria por tempo de contribuição para a pessoa com deficiência. Nesse caso específico, não temos idade mínima. Temos regras que levam em consideração, como a própria lei traz, o grau da deficiência.
Então, a lei considera a deficiência podendo ser enquadrada como de grau grave, médio ou leve. E para cada situação, seja homem ou mulher, tem regras diferenciadas. Vou citar aqui o caso específico, primeiramente, do homem, que se a deficiência dele for considerada em grau leve, ele consegue se aposentar com 33 anos de contribuição. Se for em grau moderado, já cai para 29. E se for em grau grave, já vai para 25. E quando passamos para a situação da mulher que se enquadra como PCD e busca a aposentadoria da pessoa com deficiência, a lei traz que para a mulher na situação de deficiência de grau leve, o tempo de contribuição mínimo seria de 28 anos de contribuição. Já em grau moderado, 24 anos de contribuição, e em grau grave, seria de 20 anos de contribuição. Ou seja, são vários números, mas que a pessoa tem que, de fato, se aprofundar nisso, porque é um direito muito importante. E outro ponto específico que poucas pessoas sabem e não se atentam, infelizmente, é a possibilidade de ter acesso também a essa aposentadoria por tempo de contribuição, mesmo que essa deficiência não seja congênita, ou seja, não nasceu junto com o indivíduo, né? Bora dizer uma situação de uma pessoa que sofreu um acidente e acabou se tornando pessoa com deficiência já com a idade de 50 anos, 60 anos. Nessa situação específica, a pessoa consegue ter acesso à aposentadoria por tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência, mas fazendo a conversão do tempo enquadrado como tempo trabalhado como pessoa com deficiência e o tempo trabalhado sem ser enquadrado como pessoa com deficiência. Então, os cálculos são feitos, obviamente, pelo profissional especialista, o advogado previdenciarista, e consegue, muitas vezes, antecipar essa aposentadoria. E o mais vantajoso, a regra de cálculo é bem melhor. A regra de cálculo garante um coeficiente de 100% no caso da aposentadoria por tempo de contribuição. 100%? Exatamente. Então, vamos imaginar aqui a situação, os entregadores, os mototaxistas, aqueles que estão contribuindo, né, gente? Isso é importante. Nós temos um número de acidentes que é muito grande. Infelizmente. Muito maior do que qualquer pensamento lógico possa ser capaz de mensurar. Boa parte dessas pessoas adquirem sequelas, e algumas são sequelas que, para a atividade laboral, voltar para a moto praticamente impossível, e para outras atividades também muito prejudicada. Essas pessoas podem se enquadrar em uma dessas regras aqui? Perfeito, Elias. Acontece sim em situações como essa, a pessoa ter alguma lesão que lhe tornem pessoas com deficiência. E então isso tem que ser apurado pelo médico e geralmente acaba assim tendo acesso a essa legislação diferenciada. Eu sei que às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade em encarar essa situação, né? Porque não é fácil. Ser pessoa com deficiência é uma luta, enfrentar barreiras, mas as pessoas têm que buscar os seus direitos, reconhecer a situação e buscar o acesso a direitos. Então, se a pessoa sofreu um acidente, ficou com uma lesão ali consolidada, definitiva, e que lhe dificulta o trabalho, então nada mais justo do que acessar uma regra que é seu direito. Não está sendo pedido favor a ninguém. É uma regra clara, constitucional e que foi efetivada em legislação e que, de fato, as pessoas têm que buscar. Olha, doutor Caio Cavalcante, eu julgo que essa conversa é inicial, viu? Porque tem tanta coisa aqui que a gente pode ainda comentar acerca desse tema, mas antes de mais nada, muito obrigado por estar conosco e dar um pontapé aqui. Eu tenho certeza que no Natal agora as pessoas vão estar refletindo no Ano Novo, que ainda não se inscreveu junto ao INSS e já tem os critérios para se inscrever, vai fazê-lo, porque é uma necessidade. 2026, eu não tenho dúvida, será maravilhoso, excelente final de ano aí, Natal, Ano Novo. 2026 estaremos de volta, doutor. Eu que agradeço, Elias, pelo convite, agradeço a você, a toda a equipe da CBN, desejo à nossa população um próspero Ano Novo, um Feliz Natal, que sejam festas boas e que pensem sim na mudança de ano, que sempre um ano novo traz muita coisa, então coloquem aí na mente a possibilidade e a necessidade de contribuir com a Previdência Social, porque de fato isso vai fazer toda a diferença na vida de vocês.
Olha, a nossa conversa aqui com o Dr. Caio Cavalcante, advogado previdenciarista, e agradecendo aqui ao Detran Alagoas, a Junta Comercial do Estado de Alagoas e a Ordem dos Advogados do Brasil da Seccional de Alagoas, a gente coloca um ponto final no Conversando com Elias Ferreira, que estará de volta na próxima terça-feira. Feliz Natal para você e até lá!